Nosso palestrante de hoje é o querido Ricardo Novaes, de Birigui, que está sempre aí atendendo o nosso convite e que vai falar sobre sintonia, né? Isso que é tão importante para que a gente possa fazer essa troca, né, com o mundo espiritual. Fique bem à vontade, Ricardo. Muito obrigada, viu, pelo seu Opa, boa noite. Tudo bem? Primeiro agradecer o convite dessa casa abençoada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu já vou pedindo desculpas que depois da palestra eu vou precisar me retirar, que eu vou sair de viagem. Mas com certeza eu vou sair energizado por essas vibrações amorosas que a gente recebe toda vez que a gente vem aqui no Bezerra de Menezes. Então, uma alegria estar aqui com vocês. E a reflexão para nós, eu sou o primeiro a ouvir, né? O pessoal fala que para palestrante, nosso ouvido é o que está mais perto. Então, a gente também precisa estar sempre aprendendo, né? Sobre a questão da sintonia. E eu coloquei essa imagem do rádio. Eu conto sempre a historinha rápida desse processo, da escolha desse tema. Eu fui convidado lá em Birigui a fazer uma palestra para um grupo da Casa Espírita, do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias. Eles têm um trabalho de entrega de cesta básica. E eu precisava falar para o grupo. Aí minha esposa esqueceu de me dar o recado antes e foi meio em cima da hora. Eu falei, o que eu falo para esse pessoal? A gente não pode falar de espiritismo, né? A gente não faz proselitismo religioso. E na hora me veio a questão da sintonia. E veio mais ou menos toda essa estrutura dessa palestra veio naquele momento. A espiritualidade sempre nos salvando, né? De alguma forma. E eu lembro que eu estava indo para a entrega da cesta e tinha um rapaz com o rádio ligado. E, geralmente as famílias, vai a mulher receber a cesta, a mãe, e fica alguém da família, um filho, algum parente, para pegar a cesta e levar embora, né? Porque é pesada. E esse rapaz estava escutando uma rádio lá da cidade, eu acho, ou daqui de Araçatuba, né? Falando mais ou menos assim, a pessoa tinha morrido com 2 ou 3 facadas. E eu ia falar do tema sintonia, eu falei, tudo a ver com isso, né? Aí coloquei o símbolo do rádio aqui, porque ele escolheu naquele domingo, 9 da manhã, sintonizar naquela rádio. Então alguém que estava precisando de uma cesta básica, mas o que ele estava sintonizado, o que ele estava ouvindo, né? Esse tipo de informação. E eu uso aqui o Raul Teixeira, uma frase dele, que tem a ver com aquela, me diga com quem andas, que direi quem tu és, né? Ele fala, me diga o que pensas, que direi com quem andas. E nós vamos ver que sintonia tem tudo a ver com pensamento. Tem tudo a ver com pensamento. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Opa, passou. Deixa eu ver. Eu acho que o meu controle aqui... Não, quero passar. Eu acho que ele não está alcançando. É essa. Deixa eu ver se eu consigo passar mais uma aqui. Aí. Obrigado. Quando a gente fala de sintonia, só para a gente classificar isso, né? Sintonia, nós estamos falando da questão física, vamos dizer assim, né? Que é quando você tem ondas na mesma frequência, tem a ver com o rádio, né? Tem a ver com energia elétrica. E também tem a ver a sintonia entre as pessoas, que tem a questão da afinidade entre as pessoas. Então a gente fala assim, meu santo bateu com o dele, meu santo bateu com o dela, né? Tem essa questão de sintonia. Eu acho que o meu controle não vai passar. Você quer que eu fique aí embaixo? Agradeço. Pode ir passando, Valéria, fazendo um favor. Primeira reflexão que eu fiz dessa palestra foi que a sintonia é uma escolha. É uma escolha. Nós escolhemos sintonizar.
nós escolhemos sintonizar com a prece inicial. A gente podia estar pensando em outra coisa. Ninguém ia ficar sabendo, né? Mas nós escolhemos pensar na prece. Então, em vários momentos, de alguma forma, a gente escolhe sintonizar. Seja numa rádio, tem vários aí, viu? Você não quer mesmo que eu fique aí? Hã? Ué? Agora foi. Ah, você mexeu? Ah, obrigado. Ah, funcionou. Deu sintonia com o aparelho. E a gente vai fazendo, a gente sintoniza no que a gente quer. A gente pode sintonizar num problema, e às vezes é necessário para solucionar, mas a gente não pode ficar só nele, né? A gente fala que fica aquele pensamento recorrente de problema. A gente escolhe sintonizar no adversário. Às vezes quando a gente tem alguém que a gente discutiu, magoou, a gente não fica aquele pensamento na pessoa, né? Às vezes fica brigando de novo, fica retrucando, né? Mentalmente a gente fica vencendo a briga, né? Quem já não fez isso, né? Quem não faz isso? Faz parte, né? Mas a gente não pode ficar muito aí. E o grande objetivo da nossa sintonia é nós sintonizarmos em Jesus. Será que sou eu, hein? Eu acho que sou eu. Sintonizar na palestra, sintonizar na prece, sintonizar no amor, que é o grande objetivo nosso aqui enquanto espíritos encarnados. Vou passar mais uma. E aí, uma outra reflexão. Primeiro, sintonia e escolha. A outra reflexão, sintonia e pensamento. Tem uma frase do apóstolo Paulo que diz o seguinte para nós, para a nossa reflexão, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então o que o apóstolo Paulo está pedindo para nós? Foca naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto. Pensa nisso, né? Nas virtudes, né? Todas as obras humanas, explica Emmanuel, constituem primeiro do que nós estamos criando mentalmente. Começa na nossa casa mental. O bem e o mal, o feio e o belo, antes de tudo começa na nossa casa mental. Olha a importância do que a gente pensa. A gente sabe disso, né? No livro A Gênese, os espíritos falam para Kardec, né, que os espíritos conseguem ver nossos pensamentos. E lá tem uma cena, alguns de vocês vão se lembrar, onde o espírito ele queria matar o outro. Só que ele estava parado. Só que mentalmente ele fazia o ato. E os espíritos percebiam o ato dele indo em direção ao adversário, né? Então o pensamento ele cria formas. E a gente pode criar esse tipo de forma, né? Ficar que nem essa mulher aí. Pensamento em problema, em desequilíbrio. E eu comento sempre que uma das principais, os mais problemas nossos enquanto humanidade hoje, o maior desperdício de energia, é a gente ficar pensando nesse tipo de coisa. Nada disso vai transformar. Nada disso vai edificar. Tudo isso daqui é como se fosse um saco de pedra que a gente carrega. Então, por que nós precisamos escolher os nossos pensamentos? Para a gente colocar energia naquilo que pode dar certo, né? Tem até uma música que fala sobre, tem esse refrão. Para a gente não ficar preso aqui. E a humanidade, nesse momento de transição planetária, parece que nós estamos meio presos ali. E às vezes a gente tem a impressão que não tem ninguém no controle. Não é? A gente olha para o mundo, guerras na Europa, guerra na Europa depois de tantos anos, problema no Oriente Médio de novo, enchente no Rio Grande do Sul, problemas na humanidade depois da pandemia, né? E por aí vai. Sintonia tem uma outra questão também, que é importante. É algo coletivo. Sintonia é algo coletivo.
E aí tem uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende com quem a gente se conecta. Obrigado, Valdir. Opa, ótimo. Ótimo. Obrigado, viu, Valéria? Então, que a gente não fique que nem aquele pessoal ali, né? O pessoal da firma, que a gente costuma brincar, né? Tá todo mundo nervoso, deve estar um falando mal do outro, e cria uma atmosfera, né? Uma psicosfera, a Joana de Anjos costuma dizer. É coletivo. E eu vou explicar para vocês por que é coletivo. Primeiro, é uma escolha. Segundo, toda vez que nós estamos pensando, nós estamos sintonizando. E terceiro, que é coletivo. O Dr. Nubor Orlando Facuri é um neurocientista espírita. Ele trabalhou na Unicamp e ele tem um artigo chamado Psicosfera. E ele fala o seguinte para nós, que nós todos estamos imersos no mundo psíquico. Todos nós estamos imersos nesse mundo psíquico. Como se fosse um mar, né? De proporções gigantescas, uns sobre os outros, induzindo-nos a comportamentos coletivos massificantes. E aí ele dá um exemplo que fica bem claro para nós. Quando toda uma população vê uma notícia pela televisão ou lê a mesma notícia nos jornais, essas pessoas estão criando representações mentais. Então a gente está se conectando com a notícia. E nós vamos fazendo o quê, segundo ele? Nós vamos reconstruindo e revivendo a notícia. Cenários, personagens envolvidos, é como se o mesmo acontecimento se reproduzisse em cada mente que se liga ao episódio noticiado. Então olha a importância da escolha do que nós estamos vendo. Eu sempre cito minha esposa quando ela não está, e quando ela está também eu cito do mesmo jeito. Minha esposa, ela se impressiona, ela está aqui hoje, né? Ela se impressiona às vezes com a notícia, com a dor de alguém. Todos nós devemos, né? De alguma forma ter empatia. Mas tinha vezes, agora não tanto, né? Que ela acordava de madrugada com a mesma dor, pensando na mãe que sofreu alguma coisa. Aí ela ficava conectada. E eu até brincava com ela, falava, desconecta. Desconecta. Por quê? Nós podemos conectar com o outro, devemos conectar com o outro, para tentar ajudar na solução. Mas não vibrar no problema, na dor. Nós temos que fazer uma prece para que a pessoa consiga se restabelecer. Ao mesmo tempo, nós somos um país recordista de ansiosos, né? E eu me incluo na turma, na lista de ansiosos. Nós somos um país de ansiosos. E aí nós temos um programa, nada contra, sem julgamento, chamado Cidade Alerta. O que isso traz para nós? Todo mundo, Cidade Alerta. O que acontece quando o plantão do jornal começa a aparecer na TV? Ainda mais depois de uma pandemia, né, gente? Então, a gente tem que escolher. Eu tinha um problema que eu achava que era uma coisa boa. Todo dia de manhã eu colocava no celular um programa de notícia. Tomava café, eu achava que eu estava ficando bem informado, bem entre aspas, né? Aquilo estava me fazendo mal. E aí eu troquei, eu escolhi outra coisa. Eu escolhi, por exemplo, pegar um programa do André Trigueiro, Papo das 9, pegar uma live espírita de amigos aqui da região, você vai... Outra coisa. E como melhora, né? Porque aquele problema lá da notícia, do governo, do juro, sei lá do quê, você não vai conseguir resolver aquilo. E eu não estava ficando mais bem informado. Então é só um cuidado que a gente tem que ter e eu me coloco como exemplo, né? Tem uma música do Legião Urbana que ela fala um pouco de por que esses programas sensacionalistas, né? Eles atraem tanto a gente ainda. Infelizmente, notícia boa não vende. Ainda. No mundo em regeneração vai vender. Mas no mundo de provas e expiações ainda não. Ainda não. Tem um jornal para os... Eu adorei uma expressão de uma palestrante que foi lá na Seara, eu não lembro o nome dela, preciso dar crédito. Ela falou assim, para as pessoas que são jovens há mais tempo, tinha um jornal, que eu me incluo, tinha um jornal chamado Notícias Populares.
A gente brincava que era o jornal que se torcia, saía sangue. Ele só dava essa tragédia. E ele vendia, né? Era do Grupo Folha, inclusive. E essa música do Legião Urbana, a primeira frase dela é para os jovens há mais tempo, a turma do Mertiolate. Quem lembra do Mertiolate? A mãe falava assim, vem passar. Você ralava o joelho, ela falava assim, vem passar Mertiolate. Você falava, não, mãe, sarou. Doía mais o Mertiolate do que a pancada, né? E o Legião Urbana, ele fala, é sangue mesmo, não é Mertiolate. Todos querem ver e comentar a novidade. Tão emocionante um acidente de verdade. Estão todos satisfeitos com o sucesso do desastre. É uma crítica, né? E o refrão é, vai passar na televisão, na música Metrópolis. Porque isso ainda atrai. E se a gente não escolher, nós vamos com a galera. É o efeito boiada, né? Nós vamos junto. E só vira desespero. Só vira energia negativa, só vira depressão e ansiedade. Porque isso vende, isso está muito exposto, né? Está muito disponível. Por isso que nós precisamos filtrar qual é o nosso ambiente. O que nós estamos pensando, né? Qual que é a nossa psicosfera? E tem tudo a ver com psicosfera. Quando a gente está numa casa de oração, quando a gente vem para o Bezerra de Menezes, a gente não se sente melhor? Mais tranquilo? Dá uma paz? Você não sente vontade de ser melhor? Essa é a psicosfera dessa casa. A espiritualidade nos acolhe antes da gente chegar aqui. E continua nos auxiliando, né? Mas a gente pode pensar na escolha, né? Qual a sintonia da igreja? Sintonia de um grupinho falando mal do outro, né? Principalmente quando você sabe alguma coisa do outro. Você fala, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. É uma escolha. Qual que é a sintonia desse grupo? Filmes violentos ou de conteúdo sexual, o que mais vende. Lembra daquela série coreana? Esqueci. Round Six, né? Foi a mais assistida no mundo inteiro, gente. O que é aquilo? E um ia matando o outro. E aí eu vou falar nos meus pecados. Tem que falar da gente, né? Não vou falar do outro. Eu adoro filme de ficção científica, sempre gostei. De Star Wars, eu falo que eu sou o velha geração, não nova geração. E eu adoro filme de um gênero chamado, gosto também, não é que eu adoro, chamado pós-apocalíptico. Já viram esse gênero de filme? Ficção científica pós-apocalipse. Mostra aquela cena daqueles navios, tudo quebrada. E geralmente tem zumbi no meio. E vocês sabem o que acontece com os coitados do zumbi, né? Desses filmes. E eu me pego às vezes assistindo esse filme, que eu gosto do gênero, mas isso me faz mal. Filme acima de 16 anos eu tento já ficar... 16 anos é o limite. Porque hoje 16 anos você sabe que espirra sangue para todo lado, né? Eles falam que é para 16 anos, mas na verdade seria o nosso 18 para os jovens há mais tempo. Por quê? Porque você assiste o filme, mas você fica lembrando do filme. Você vai dormir com as imagens, você acorda com as imagens. E nosso pensamento fica vibrando naquilo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Qual a sintonia de um bar? Qual a sintonia do carnaval? Não sei se vocês percebem, o carnaval a gente fica tudo muito acelerado. Nós estamos imersos no mar de sintonias. E o Natal, a sintonia mais tranquila, começa a dar uma certa esperança, o negócio fica mais calmo, a gente começa a ver as luzinhas, já traz para a grande maioria, né? Eu sei que tem gente que tem algum problema nessa época também. E aí, para resumir isso que eu coloquei, sintonia é uma escolha, sintonia é pensamento, sintonia é coletivo, nós vamos junto. E uma questão do coletivo também que a gente tem que pensar não é só negativo. Eu falei do negativo, né? O positivo também. Sintonia, quando a gente escolheu sintonizar na prece, nós potencializamos a prece da Valéria aqui. Os efeitos da prece, todos nós nos conectamos nessa prece. E olha a importância disso, né? Para o efeito. E aí eu trouxe aqui um trechinho de um livro que eu não li ainda, mas eu achei esse capítulo e achei bem bacana, do Chico e do Emmanuel. Tem tanto livro, né? Você acha que você já leu os livros, né? 400 e tanto, né? Chama Roteiro. E ele diz aqui um trechinho
só para a gente fixar isso, né? Ele fala o seguinte para nós: nós precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então a gente cria pelo pensamento. Nós criamos, né? Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. É coletivo. Ninguém nunca pensa sozinho. A gente acha que está pensando sozinho, né? A gente está junto com a mesma vibração. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nós emitimos a nossa onda e recebemos a onda do outro. É o Chico, o Emmanuel que está falando, né? Através da psicografia do Chico. Nós somos uma usina geradora, cada um de nós, né? Nós somos co-criadores do Pai. Olha a importância do que a gente faz para a humanidade, né? E ele continua dizendo: nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Quando ele coloca ali persistência e fé, é a nossa escolha. Porque se a gente não quiser escolher, está tudo certo. Certo não? Não vai acontecer o que nós viemos fazer aqui, né? Nossa missão de transformação moral. Mas nós vamos com a galera. Vamos junto com a turma. Vamos para a curva de rio, que o pessoal costuma dizer, né? A gente sabe para onde a gente vai. Por isso que precisa da persistência e da fé. Nós precisamos fincar, falar: não, eu não posso pensar isso. Eu não posso ficar com esse tipo de pensamento. Eu não posso sintonizar com esse tipo de coisa. Eu gosto disso, mas isso não vai me levar aonde eu preciso ir a partir de agora. São escolhas, né? Semelhante lei de reciprocidade, diz Emmanuel, impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com as quais nos colocamos em sintonia. Olha lá. Estamos escolhendo o grupo que nós vamos nos conectar. Continuando aqui, ele dá um exemplo, né? Mentes enfermiças e perturbadas assimilam correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Então, a escolha. Eu lembro sempre um caso, talvez eu tenha citado ele aqui, de uma pessoa no atendimento lá na casa. A pessoa estava muito triste. Ela estava muito triste. Aí ela passou na terapia, recebeu o passe, aí apareceu uma comunicação, um espírito comunicando. Aí o dialogador perguntou para ela: por que você está junto com ela? Você tem alguma coisa contra ela? Ela falou: não, é que ela está triste e eu também estou triste. E aí o espírito começou a despejar. Que eu não fui uma boa mãe, que eu não fui não sei o quê, e eu estou triste. Então a sintonia de tristeza atraía um espírito triste. Não é um obsessor, não é alguém que é mau, é só a mesma vibração. Mesma vibração. Ninguém está só, diz Emmanuel. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. E nesse caso da tristeza, qual que era o trabalho? O trabalho da pessoa, com persistência e fé, tentar mudar a vibração. A gente sabe que não é fácil, né? Casos muito graves de depressão, a gente precisa de ajuda médica, precisa muitas vezes do remédio químico, precisa do apoio de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, enfim. Precisa do apoio da casa espírita, do trabalho espiritual também, porque não é simples, né? Terminando esse roteiro aqui, né, do livro Roteiro. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além
são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Então a pergunta para nós é: onde é que está o nosso coração? Que tipo de vibração que nós estamos tendo, né? Se a gente tiver que nem aquela mulher que eu mostrei lá, mágoa, rancor, vingança, a gente não constrói, né? A gente não edifica. Não que a gente não possa ficar naquilo, né? Muitas vezes a culpa é o primeiro passo para o arrependimento. Não pode ficar muito tempo ali, porque o nosso Pai não quer isso. Ele não quer nos penalizar, Ele quer que a gente aprenda e que a gente cresça, né? Que a gente se cure. E uma coisa que talvez a questão que mais me apavorava quando eu comecei a aprender o Espiritismo, eu sou de família espírita, né? Era essa daqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? 456. Kardec perguntou para os espíritos. Você sabe o que eles responderam? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí, da mesma forma, eu sempre olhei isso do lado negativo. Falei, meu Deus, tem um monte de obsessor aqui, eles estão acabando comigo. Tem alguém me sabotando, a gente vai se colocando nesse lugar de vítima, né? Tem alguém me sabotando. Mas, e se for o meu mentor? E se for a espiritualidade do Bezerra de Menezes que me dirige? Aí tá bom, né? Também é escolha. Então não é só para o negativo. Nós estamos sim rodeados. Nós estamos rodeados pelo nosso anjo protetor, pela nossa família espiritual. Gente que vibra e quer que a gente vença a nós mesmos, né? Não vencer o outro, mas vencer a nós mesmos. E eles estão aqui para ajudar. No livro dos médiuns, quando Kardec pergunta, né, como trabalhar a obsessão, a primeira coisa que ele fala é a prece. Cita lá um caso, ele fala, faz uma prece. O que é prece, gente? É sintonia com o que nós temos de melhor. É luz com luz. A que está dentro de nós, às vezes está meio apagadinha, com a luz maior do Pai, o sol maior do Pai, né? E a gente consegue fazer isso. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, mas a gente escolhe que tipo de nuvem que nós estamos cercados. É uma escolha. O apóstolo Paulo nos diz, né? E para encerrar essa parte primeira e ir para alguma questão mais de prática, né? A gente tentar colocar isso em prática, eu também queria falar sobre a questão, e quando a gente desencarna? E aí a frase de Mateus está aqui também, né? Onde está o nosso tesouro? Onde estará o nosso coração? A gente às vezes fica preocupado, né? Quando eu fizer o check-out, para onde eu vou? Será que eu vou tranquilinho? Vai ser sossegado, né? Chega lá, já vem a família te recebendo, toda feliz. Como que vai ser isso? E eu vou citar o André Luiz aqui. O André Luiz, você sabe o que aconteceu com ele, né? Assim, a maioria sabe, no nosso lar. Mas tem um trecho do filme que representa muito isso, que eu vou falar aqui na sequência. Ele estava lá com uma mulher que as duas pessoas que oraram pelo André Luiz, a mãe, a hora que ele desencarnou, ela estava lá do lado, né? Mãe é mãe. O amor de Jesus representado na terra. E essa mulher, porque ele atendia o marido dela, meio a contragosto, a secretária meio que enfiava no final do expediente, ele ajudava, e ele orou por ele. Quando ela encontrou ele no nosso lar, ela falou assim, doutor André, senhor em nosso lar, o senhor é uma pessoa tão boa, deve ter vindo direto. Vocês lembram dessa frase? Deve ter vindo direto. Ele não veio direto. A gente sabe que ele ficou alguns aninhos passando por um processo de limpeza, vamos dizer assim, né? Porque o peso espiritual dele não deixava ele ir para o nosso lar. O que é o peso espiritual? O André Luiz fala no livro Entre o Céu e a Terra. Nossa posição mental. Morreu, virou anjo, morreu, virou... Não, a gente sabe que isso não existe. Nós somos os mesmos. E se nossa mente estiver desequilibrada, nossa sintonia estiver baixa, a gente brinca, né? Minha sintonia está nos pés.
Tem dia que a gente está assim, né? Tem dia que você fala assim, eu não estou me aguentando. Vocês já passaram por isso? Você tem que fazer uma prece, falar assim, eu não sei o que está acontecendo. Não aconteceu nada, eu não estou me aguentando. Imagina os outros, né? Se eu não estou me aguentando, e aí a gente tem que mudar a sintonia. Vamos falar sobre isso no final. Nossa posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual. E, consequentemente, o habitat. Para onde que nós vamos? Mero padrão vibratório. Olha a sintonia de novo aqui. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Por isso que nós estamos falando de sintonia aqui enquanto nós estamos encarnados. Que é para fazer escolhas agora, né? Para não precisar fazer isso depois. Onde a gente não vai conseguir, talvez, ir para um lugar que a gente gostaria. Como aconteceu com o André Luiz. Só terminando aqui, eu volto no André Luiz. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação. É como se a energia ficasse mais condensada. Do ser a regiões de consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza do nosso envoltório. A gente fica mais leve, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia, com a luz reinantes na criação divina. O André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral, né? Esse espírito que tanto nos ajuda. E a gente usa ele como exemplo, né? Ele se prestou a esse papel. E ele foi lá por quê no umbral? Ele era chamado de suicida, né? Vocês lembram da história? A gente chama de suicida inconsciente. Ele fez mau uso do aparelho físico dele. Ele fez escolhas de ambientes, de lugares, de tipo de pensamento. Ele vibrava. O que ele vibrava, né, no pensamento dele? Será que era caridade? Ele também ajudava, né? Mas será que era muito isso? Será que era muita preocupação, muita ansiedade, muito nervosismo? E por aí vai. E de alguma forma, ele ficou lá. E a história vocês já sabem, né? Ele foi socorrido. E eu acho que o principal ponto dele, que serve de lição para nós, e a Casa Espírita, ela tem esse papel, né? São os espíritos voltando para nos dizer, para não errar. Não faça o que eu fiz. E o André Luiz, ele tinha um orgulho muito grande. Ele era uma pessoa que tinha um orgulho, né? Talvez pela posição social dele. Lembram que ele foi para nosso lar, ele queria atender? Ele falava, eu sou médico, deixa eu atender. O pessoal falando, você não vai conseguir atender ninguém aqui, do jeito que você está. Até que ele passou por todo um processo, e depois ele foi lá fazer o quê? Varrer o chão. E a hora que ele foi varrer o chão, ele começou a atender. Ele precisava trabalhar o orgulho, que é uma das nossas chagas, né, sociais. Então, meus amigos, agora vamos para as dicas, se é que eu posso dizer assim. Como é que a gente trabalha a nossa sintonia? Não tem jeito. Na situação que nós estamos matriculados, nessa escola bendita chamada Terra, que muitas vezes é um hospital, uma grande escola, também às vezes uma prisão, a gente tem que orar e vigiar. Não tem jeito. Senão o mundão nos carrega, né? O turbilhão nos leva. E Jesus pede isso para nós a todo momento, né? Jesus fala da tentação. Ele sabia que o processo pedagógico da Terra é nos tentar, para saber se nós estamos prontos. E vai subindo de nível, né? Quanto mais se aprende, outro tipo de teste vem, vai mudando. E ele fala para os discípulos, né? Vamos lembrar que os discípulos somos nós, né? A humanidade. Nem ao menos 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Estar na matéria não é fácil, gente.
Não é fácil. Tanto é que um monte de gente faz plano lá, né? A hora que vem para cá, pega atalho. Vai para... Ah, não, muito difícil. Desiste. Vai para outro caminho. Por que dormes? Ele pergunta para nós enquanto humanidade, né? Por que dormes? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Primeiro registrado por Mateus, o segundo por Lucas. Olha a tentação aí. E quando ele fala para a gente não dormir, é para a gente se levantar. Mesmo se estiver difícil, né? Não estiver nem conseguindo caminhar, mas que dê um passinho pequeno para frente, né? E aí a espiritualidade vai junto, ajudando, o anjo da guarda vai junto, ajudando. Como levar a nossa sintonia? Outra que é pergunta que eu sempre uso aqui, a 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É a gente se perguntar, qual foi a minha sintonia hoje? Hoje, 22 de maio de 2024. Para onde foi meu pensamento? Que tipo de conexão mental que eu fiz, né? Eu ajudei quem tinha que ajudar? Será que eu vibrei, falei de alguma forma mal de alguém? Será que eu prejudiquei alguém? E Santo Agostinho fazia isso, né? Ele falou, vamos fazer o que o sábio da antiguidade fazia, conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, né? Qual o meio de consegui-lo? Aí ele sugere para nós, todo dia interroga a sua consciência. Passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tinha um motivo para de mim se queixar. Continua, né? Recomendo a leitura lá no Livro dos Espíritos. Mas é isso. Quando a gente não estiver bem, a gente se perguntar, por que eu não estou bem? O que aconteceu que me tirou do sério? Porque às vezes dá um baixo astral, né? Nós oscilamos. Fala, por que eu estou desse jeito? Por que esse tipo de pensamento? Às vezes pode nem ser nosso, né? E a gente vai treinando esse processo, né? Por isso a persistência e a fé. E para a gente refletir, sem nenhum tipo de julgamento, eu falo que tem uma bifurcação muito clara aqui, para nós encarnados. Onde a gente fala assim, a pergunta é simples, hoje eu mais agradeci ou eu mais reclamei? Todos nós podemos fazer essa. Eu acho que vai dizer que lado nós estamos hoje, né? Nós oscilamos, né? Mas hoje eu mais agradeci ou mais reclamei? E aí tem outras que a gente pode fazer para exercitar. Quantas vezes eu pensei e falei sobre doença? E aqui eu vou falar para os jovens há mais tempo como eu, não é aquele papo de que remédio está tomando, o que está fazendo bem, a gente fala muito de remédio, de receita, né? Começa a ficar mais experiente, começa a falar de remédio. Não é isso, é o foco no problema. Em vez de falar de cura, a gente fica muito na doença. Pensar em saúde. Quantas vezes eu reclamei, lamentei. Essa aqui para mim é forte, é um soco na cara, eu brinco. Quantas vezes eu tive medo, preocupação, ansiedade, ansioso, cai aqui. O que vai acontecer? E no trabalho? E daqui a um mês? E daqui a 6 meses? Né? A pandemia acabou com a gente aqui, né? A gente não sabia nada o que ia acontecer. Fora de controle totalmente. Estamos sofrendo ainda por conta disso. Quantas vezes eu vibrei confiança e esperança? E é para todos nós, né? Esses dias chegou um mentor lá me puxando a orelha. Falou, você precisa ter mais confiança. Você é muito desconfiado. Às vezes a gente tem que ser, né? No Espiritismo a gente tem... Kardec era um crítico, né? A gente não pode acreditar em tudo, mas... Quantas vezes eu pensei em mágoa, em raiva? Quantas vezes eu agradeci? E a gratidão, meus amigos, eu já falei sobre isso. Eu sempre falo, a gratidão ela quebra a sintonia. Você tá mal aqui, está indo para o pé, aí você agradece. Ela quebra o fluxo. Agradece por estar aqui hoje encarnado. Quantos espíritos queriam estar aqui hoje encarnado? Por estar numa casa de oração que te acolhe, que te recebe com tanto carinho. Pela família, por ter um lar para retornar enquanto tantos não têm. Pelo trabalho, pela oportunidade de buscar trabalho. E a gente vai agradecendo. Muda. Se a gente conseguir, né? Eu sei que às vezes a gente está tão no meio do processo que a gente não consegue nem pôr a cabeça para fora para
para fazer isso, né? Quantas vezes eu tive fé e vibrei por paz? E para encerrar, meus amigos, quando a gente fala de sintonia, me lembra muito o satélite lá, né? O GPS que a gente usa, os Waze, os Google Maps da vida. Nós estamos conectados com eles, né? Para caminhar. Nós devemos nos conectar, a nossa sintonia tem que estar sempre com o rapaz da porta ali, que é Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre a estrada de Emaús para vocês. Que eu acho que a estrada de Emaús é uma passagem belíssima. E ela representa, na minha opinião, como é que nós estamos enquanto humanidade. Nós estamos que nem os discípulos, muitas vezes. Os discípulos estavam caminhando, Jesus tinha sido crucificado. Eles não entendiam. Como assim? Como é que ele se deixou imolar? Eles estavam com medo de serem presos. Eles estavam sem esperança. Eles estavam achando que não tinha ninguém no controle. Eles estavam com a sintonia lá no pé, que nem diz o outro, né? Tem um registro aqui de Lucas que ele diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então eles estavam vibrando, sintonizado com aquilo. Aí chega um peregrino e começa a falar de novo do reino de Deus, das bem-aventuranças, de tudo que nos espera, né? De tudo que esse planeta espera se tornar. Ele veio trazer de novo. E eles não entendiam, aquele peregrino que estava ali falando de coisas tão boas, né? Eles começaram a se sentir bem. E Jesus, ele faz esse papel conosco. E muitas vezes nós não percebemos, nós estamos com o olho fechado. A nossa sintonia está em outra coisa. E nessa passagem, quando que eles encontram Jesus e reconhecem Jesus, né? Encontram não, reconhecem Jesus. Quando Jesus para na estalagem com eles e reparte o pão. Nesse momento, eles reconhecem o Cristo. E isso tem uma metáfora enorme para nós. O José Herculano Pires, ele diz que a estalagem de Emaús é a casa espírita. É a casa de oração. É aqui que a gente lembra que Jesus vive e vive em abundância. Ele vive repartindo o pão com todos nós, a todo momento. E nossa humanidade está desse jeito meio, nossa, parece que está tudo desequilibrado, tudo fora do controle, tudo negativo, né? Então, o convite para nós aqui, meus amigos, é a gente sintonizar em Jesus. Ele continua, nunca foi embora. Ah, Jesus vai voltar? Não foi embora. Sempre está entre nós. Ele sempre está do nosso lado falando. Mesmo quando a gente não reconhece. Então é nessa sintonia que nós temos que trazer. E aqui algumas dicas de contemporâneas, né? Isso daqui é muito para mim. Tá com problema? Põe uma música boa. Escolhe a música também, né? Dependendo da letra, mais atrapalha do que ajuda. Lê um livro edificante, escolha, né? Não estou bem. Às vezes você quer ler um livro, você nem consegue, né? Você está tão desequilibrado que não consegue. Tenta de novo. Eu brinco, né? Eu vou fazer uma prece, às vezes você vai fazer a prece e começa a pensar no boleto. Aí pensar na reunião. Aí começa a pensar no cliente. Começa a pensar enfim, na pessoa que você vai conversar. Aí eu volto. Às vezes meu Pai Nosso demora uma meia hora. Pai Nosso, modo dizer, né? Porque eu vou e volto. Caramba, vou e volto. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer bem feito, não me conectar de verdade, meu dia não vai ser bom. Eu preciso dessa energia, né? Mas é um exercício. Assistir bons programas na TV ou na internet, fazer cursos que elevam os nossos pensamentos, uma série de atividades dessa casa, né, que foi mostrado no vídeo. Tudo isso nos edifica, tudo isso nos eleva espiritualmente, né? Tudo isso faz com que a gente receba esse influxo da espiritualidade. Seguir nas redes sociais pessoas que melhorem a nossa sintonia, as lives que a casa faz, esse tipo de informação, né?
rotina diária de prece, começar o dia com conteúdos que tragam boas reflexões, traga esperança, né? Fazer um trabalho voluntário, praticar a caridade. Os terapeutas estão indicando caridade, né? Para tratar de depressão, porque a gente se conecta com o outro, gera empatia, a gente começa a pôr essa energia, esse fluxo que às vezes está parado em prol do próximo, né? E essa última aqui é muito minha, que vem dos Alcoólicos Anônimos, né? Eles falam: só por hoje eu não vou consumir álcool. E eu falo: só por hoje nós temos que escolher a luz. A todo momento nós temos que escolher a luz. Tem uma musiquinha que eu canto em casa, eu não vou cantar para vocês para não estragar a palestra. E minha esposa sabe que quando eu estou cantando é porque o bicho está pegando. Sabe, o bicho está pegando? Eu falo: eu escolho a luz de Jesus. E eu fico repetindo isso como se fosse um mantra. Porque é uma escolha. A gente tem que escolher sintonizar com a luz do Cristo. A Terra nos oferece muitos atrativos, mas a gente tem que escolher colocar a nossa energia em Jesus. E aí eu faço um plágio da porta de vocês, que eu acho linda aquela porta. Por que temos que sintonizar nele, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por ele. É isso que ele veio falar para os discípulos de novo, lá em Emaús. Veio lembrá-los disso, né? E eu encerro, meus amigos, com uma pergunta. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu lembro de 3 coisas novas que eu preciso mudar. Então, assim, é para todos nós, né? Que hábitos eu preciso substituir para melhorar a minha sintonia espiritual? Aí, como diz minha mãe, é cada um com seus botões, né? Cada um pensa aí. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha feito sentido. Para mim, só de estar aqui é uma sintonia impagável, que nem diz o outro, né? Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de trocar com vocês, de aprender, eu, minha esposa, e fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigado.